Atenção, atenção, Crazyback. Show, show. Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez hoje, hein? Vamos falar sobre linguagem. Quais são as expectativas de comunicação, de intervenção, interlocução entre indivíduos? Como que a gente sabe que aquela outra pessoa está falando algo que diz respeito àquilo que nós estamos pensando, se nós assimilarmos aquela fala? É estranho, né? Bem, pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre essa linguagem, sobre como nós nos comunicamos, sobre como a gente dialoga e sobre como a gente entende o que o outro está falando. YOLO! Se a gente parar pra pensar, nós estamos o tempo todo nos comunicando, mandando uma mensagem no WhatsApp pra alguém, mandando uma mensagem no Facebook, curtindo algo, a gente está em interação em constantes momentos. E nesses momentos de interação, as principais coisas que nós podemos colocar são as nossas ideias. Através dessa comunicação, nós estabelecemos uma linguagem. E existem várias linguagens. Existe a nossa língua nativa, existe a comunicação da internet, existe também os meios da informática, aquela linguagem binária, sabe? 01, 01, 01, ela de Matrix, Matrix ele usa muito isso, esse lance da linguagem binária. Vou botar aqui pra vocês. Dentro da arte a gente tem menos limitações que a nossa linguagem do dia a dia, né? A gente consegue falar muito mais e se expressar muito mais de forma artística, porque ali a gente diz o indizível. E essa parte do indizível, ela não é comunicada através de uma linguagem direta, objetiva. Ela é muito subjetiva. Então, dentro das linguagens, existe a parte objetiva e a parte subjetiva. E nós, seres humanos, como seres subjetivos, enchemos o mundo de subjetividades artísticas. Bom, pessoal, mas o que é a linguagem? A linguagem é um sistema que a gente usa para comunicar certo tipo de ideias às pessoas. Então, nós usamos essas linguagens, esses códigos, para comunicar a outrem, a uma outra pessoa, algo que nós idealizamos no nosso interior. Então nós passamos através de palavras ou qualquer outro tipo de linguagem, que nós vamos falar também, passamos para uma outra pessoa ou um outro grupo de pessoas. Essa é a ideia de comunicação, transmitir uma ideia. E muitos também se comunicam na linguagem do futebol. Veja o Neymar, por exemplo. Cai muito, mas é futebol, né? Os elementos que formam a linguagem são chamados de signos. Esses signos, eles podem representar outros signos também. Por exemplo, a fumaça. Ela é um signo ou um sinal de fogo. Os signos linguísticos são as palavras. Uma mesma palavra, se vocês pararem para pensar, ela pode emitir vários significados diferentes. Por exemplo, se eu falar manga, vocês podem atribuir a manga da blusa ou aquela fruta que a gente come, né? Então, se eu falar pra você, vai chupar uma manga, você não vai chupar a manga da minha blusa, né? Você vai chupar uma manga que é um fruto. Então, a gente aprende a assimilar algumas coisas dentro dessa realidade linguística que a gente vive, incorporando culturas. É uma característica humana a comunicação da linguagem. Isso é habitual ao ser humano, é cultural se comunicar através da linguagem. A linguagem, ela tem uma ligação muito grande com o processo de evolução à razão. O homem evoluiu no seu processo através de um método de que a razão, ela aconteceu como um estalo. E a partir desse estalo, assim como as crianças às vezes de um dia para o outro voltam da escola sabendo ler, sabe? Esse estalo que dá é a mesma ideia do homem sair da caverna e encontrar aquela claridade ofuscadora, aquela luz que vai iluminar a ignorância dele. Então, a partir desse momento, desse estalo que a razão incorporou no ser humano, ou seja, no Homo sapiens sapiens, tcharam, e eu sou o Homo sapiens sapiens. Nope. Aí, essa linguagem passou a fazer um sentido muito mais intenso, porque passou a ter uma ligação com o processo de raciocínio do ser humano. A razão passou a ter um valor diferente, porque através dessa razão, a racionalização das ideias através das palavras se tornou um hábito cultural do ser humano. E os filósofos gregos foram muito enfáticos quando falavam sobre essas ideias.
Aristóteles, por exemplo, na sua obra A Política, tratou esse tema de uma forma muito incisiva. Aristóteles dizia que o homem é um animal político. E por ser um animal político, o homem busca o tempo todo se comunicar e transmitir as suas ideias, para que os outros homens possam agir em comum harmonia. A ideia de Aristóteles era que os homens se harmonizassem entre si e buscassem a justiça. E através da linguagem, da comunicação, o homem conseguiria atingir esse objetivo principal, que é a cidade perfeita, harmonizada e valorosa, que garante a segurança de todos. Aristóteles também trabalhou uma outra ideia, diferenciou o que os animais exprimem enquanto sons, que em grego se diz foné, diferentemente dos homens. Para Aristóteles, os animais exprimem apenas suas dores através de gritos e urros desesperados. Eu tô pegando monstro! Tô pegando monstro, pai! No caso do homem, é o logos e não o foné. O logos significa a palavra e tem uma ligação muito direta também com os significados relativos à razão. O logos também tem uma ideia de expressão dos valores. Valores esses que só são possíveis para o homem. Porque os animais são instintivos, não racionais e emotivos como o homem. E para terminarmos a nossa ideia de diálogo, a gente vai pegar o diálogo do Fedro, de Platão, para entender um pouco algumas coisas. Na verdade, a ideia aqui é de transmitir 3 partes do pensamento platônico no Fedro. E essas 3 partes são o que significa para o Platão a linguagem. Para o Platão, a linguagem vem do grego chamado fármaco, que tem 3 sentidos, como eu disse. Sentido de cosmético, veneno e remédio. Meus amigos, a partir desses 3 conceitos, dá pra gente viajar aqui tentando pensar em como a linguagem pode se encaixar para o Platão diante desses 3 conceitos. Se a linguagem ela pode ser um remédio, o que a gente pode fazer com essa linguagem para ela se tornar um remédio? Se é um cosmético, ela pode cobrir, ela pode não deixar transparecer a realidade. E também lembre-se que a linguagem ela pode ser um grande veneno. Um abraço, galera! Olha a lição de Platão pra gente aí, hein? Vamos nos ligar como a gente usa a nossa palavra. Um abraço, não esquece de curtir aqui o canal, de curtir o vídeo, de colocar o sininho ativo lá, pra gente continuar nessa conexão, nessa linguagem que a gente estabeleceu aqui. Um abraço, galera! Rock and roll!